Então vamos lá, vamos começar. As necessidades, ladies and gentlemen, dos consumidores evoluíram. Cara, e isso é muito importante. Né? O boom das proteínas. Hoje existe um boom das proteínas. É iogurte proteico, sei que é lá proteico, a barra de proteína, é bebida proteica, um monte de coisa. Diversas e diversas e diversas. Gigantes, empresas gigantes se reposicionando. É ou não é, gente? Quem viu aí empresas que antes eram completamente empresas do fast food, de vender açúcar, de vender não sei o que lá, refrigerante fora de controle, e essas empresas se posicionando agora nessa indústria do bem-estar. Inúmeras. Acabou agora, uma grande companhia comprou uma empresa também agora de barras, enfim, cara, não param. O sonho das empresas do mundo é estar no mercado onde nós já nascemos, nosso grande visionário, Mark Hills, fundador da companhia, não é verdade? Então, do jeito que tem que ser, aquilo que está todo mundo querendo, cara, nós já somos. O mercado é gigantesco, ok? E olha só, essa mensagem eu não sabia dessa informação aqui. O CEO da PepsiCo, que é uma mega companhia gigantesca, falou que, na cabeça dele, ele acredita, falou numa teleconferência com os investidores da empresa, que ele acredita que a fibra será a nova proteína. Cara, imagina, se o mercado de proteína já está gigantescamente crescendo, imagina fibra. Será que nós temos proteína? Será que nós temos fibra? Será que nós temos um produto que tem as duas coisas, ladies and gentlemen, completo, do jeito que tem que ser? Cara, inclusive está tendo uma nova palavra, um novo termo utilizado no mercado, que é o fiber maxing, que é maximizar fibra na alimentação devido à tamanha importância que isso tem. Né? A gente não precisa ficar chovendo no molhado aqui, que alimentos proteicos passam aqui a fazer parte do cotidiano de todo mundo hoje no mercado. Né? Já faz parte da maioria das casas brasileiras, já estão acostumadas a terem coisas com proteína. Fibra já é gigante e não vai parar de crescer, na opinião do CEO da Pepsi, vai se tornar tão grande quanto o mercado de proteína. Cara, imagina, gente, não para de crescer o nosso mercado. Cara, a gente vê, né, empresas de álcool diminuindo, as pessoas de discoteca, deixando de discoteca, por quê? Porque o mundo está todo focado no bem-estar, cara, e a gente está nesse mercado. E eu queria já, de antemão, dar os parabéns, agradecer a equipe de marketing da Herbalife por esse lançamento que a gente vai lançar agora, ladies and gentlemen, porque para mim foi uma maravilhosa jogada de marketing. Cara, vamos falar um pouquinho só de bebidas proteicas. Esse daí é só o mercado de bebidas proteicas, mais de 2 bilhões, ok? De reais, sem falar de bebidas nutricionais, sem falar de bebidas funcionais, sem falar, cara, desse monte de coisa que existe no mercado atual. Cara, o mercado não para. O mercado de substituto de refeição, por exemplo, que é o mercado do shake, ele é um mercado gigante, não é verdade? Agora, imagina um mercado que a gente vai atuar agora, que é ainda maior, não é ainda maior, é inúmeras vezes maior do que o mercado de substituto de refeição. Quem aqui gostaria de tirar proveito, de pegar um pedaço desse bolo mega gigantesco que está aí pra gente, que é esse mercado de bebidas proteicas, de bebidas e não só proteicas, muito mais do que só proteína, ladies and gentlemen. Então, vamos lá que chegou a hora da gente falar. O mercado, né, de GLP-1, aí as canetas, também não para de crescer. Esses daí são números só do Brasil, né, mais de 50 bilhões é a previsão que vai chegar esse mercado em 2030. E isso não é um problema. Isto é uma oportunidade, porque essa galera, né, elas estão sendo sugeridas, estão sugestionadas, estão sendo recomendadas de especialistas, dos seus médicos, dos seus nutricionistas, ao que? Aumentar a quantidade de proteína, e não só proteína, mais do que nunca as pessoas estão precisando se alimentar melhor, ladies and gentlemen. Afinal de contas, nós somos
a marca no mundo número 1 em controle de peso e bem-estar, a marca número 1 em nutrição para o bem-estar e o estilo de vida ativo, e o shake de proteína número 1 do mundo. As pessoas precisam disso, nós temos isso. Agora, vamos lá, olha só o mercado, gente. Se quando a pessoa está engordando, e normalmente a pessoa está engordando por quê? Porque está comendo muito. Então, se a pessoa está comendo muito volume, e mesmo apesar de estar comendo muito volume, ela está com gigantescas carências de nutrientes, de proteína, de fibra, de macro, micronutrientes, é ou não é? Imagina quando ela inicia uma dieta. Se quando ela estava comendo muito já estava lascado, imagina se essa pessoa para de comer e come desbalanceadamente e deixa de comer aquilo que precisa, o que vai acontecer? Cara, vai acontecer um problema. Qual que é o problema? Vou dar só um exemplo de que se falta proteína na pessoa. Ela vai emagrecer? Pode até emagrecer, mas o que vai acontecer? Se tiver com muita carência de proteína, o corpo vai precisar de retirar proteína de onde já existe no próprio corpo, que é de onde? No músculo, no cabelo, na unha. E quem aqui gostaria de emagrecer e ficar com o cabelo zoado? Quem gostaria de emagrecer e ficar com a unha zoada, a pele zoada, né? Músculo, flacidez e não sei, ninguém quer isso. Galera, existe um problema, existe uma dor no mundo hoje. E existe uma solução. E quem poderá ajudar essa necessidade dessa galera? Nós, ladies and gentlemen, nós, né? Devia ter uma capa de super-homem em cada distribuidor independente da Herbalife, ladies and gentlemen. Nós podemos ajudar, né, essa galera que está tão necessitada disso. Ladies and gentlemen, atenta a essa tendência para atender a essa nova demanda e para ajudar a todas essas pessoas que quer esteja utilizando GLP-1 ou não, né? Porque existe um mercado ainda maior que nem utiliza. Então, nós temos algo complete, algo completo. Ladies and gentlemen, chegou a hora de descobrir o produto novo da Herbalife. Já imaginou? Uma bebida proteica que te ajudasse a se nutrir melhor todos os dias? Porque uma dieta equilibrada precisa de densidade nutricional, com proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Mas dá para juntar tudo isso em uma bebida só? Com o novo Protein Complete é possível! Criado para quem busca um novo jeito de se cuidar e quer incluir mais proteína no dia a dia. Uma forma prática e deliciosa para quem utiliza canetas emagrecedoras a alcançar suas metas nutricionais e viver o processo de emagrecimento com mais bem-estar. São 22 gramas de proteína, além de fibras e 23 vitaminas e minerais. E tem mais! Sua proteína é de alto valor biológico, com aminoácidos essenciais, o que faz dela uma proteína de excelente qualidade para apoiar a manutenção e o ganho de massa muscular, nos deliciosos sabores chocolate, morango e baunilha, e com as calorias controladas que você já conhece e adora da Herbalife. Quer experimentar? Fale com seu distribuidor Herbalife. Protein Complete, completo no nome, completo no sabor. Seu apetite pode diminuir, suas necessidades não. Do jeito que tem que ser. Ladies and gentlemen, lançado está o nosso Protein Complete. Por que é Protein Complete? Porque é completo. É muito mais do que só proteína. Completo no nome, completo na nutrição, completo na fibra, completo na proteína, completo do jeito que tem que ser. Galera, vamos falar um pouquinho aqui então, para quem que é o Protein Complete, ladies and gentlemen? É para todo mundo, é para quem busca uma bebida proteica, para manter e ganhar massa muscular, para quem quer mais densidade nutricional, para quem quer mais... e não necessariamente quer substituir uma refeição, ok? Para quem já está em processo de perda de peso, com ou sem
os análogos, as canetinhas de GLP-1 e quer um suporte nutricional mais completo. Não só quer, mas precisa, necessita, né, de um suporte nutricional mais completo para ajudar as suas necessidades nutricionais do jeito que tem que ser. Então, ladies and gentlemen, deixa eu só falar duas coisas aqui. Primeira coisa, eu sou, né, a favor das pessoas usarem ou não as canetas. It doesn't matter, não tem a menor importância. Imagina que eu tenho, né, por exemplo, se eu torço para o Flamengo e eu tenho um espaço de vida saudável. Se uma pessoa torce para o Vasco ou para qualquer outro time, eu vou querer que essa pessoa venha no meu... É evidente que eu quero que essa pessoa venha no meu espaço de vida saudável, ok? Independente do que essa pessoa está fazendo, está tomando e fora de controle. E principalmente para a gente poder ajudar. Agora, outra pergunta, para quem que é esse produto? É para quem já está utilizando a Herbalife ou para os novos? O que você acha? Fala para mim. Exatamente. Para todo mundo, mas principalmente para os novos. Porque, gente, a quantidade de gente que usa Herbalife é maravilhosa, mas a quantidade, o tamanho gigantesco de pessoas no planeta Terra que precisam de proteína, que precisa de fibra desesperadamente e normalmente está comendo coisas que não prestam, porque se você pegar esterco e botar proteína no esterco, você vai ter grandes coisas, um esterco proteico. Agora, se você pega uma coisa completamente completo, nutricionalmente falando, com fibra, com tudo que a pessoa precisa, 22 gramas de proteína, mas tudo mais, e ainda por cima, com proteína de altíssimo qualidade. O que é uma proteína de altíssima qualidade? É que fornece aquilo que precisa para, de fato, você utilizar aquela proteína, ok? Então é isso que eu queria falar para a galera aí, é para os novos, e lógico para os antigos também, mas principalmente para esse mercado gigantesco que existe para os novos. E para falar do porquê, né, para dar um treinamento para a gente, ninguém melhor do que diretamente de Santa Catarina, membro da equipe internacional de Chairman's Club da Herbalife e Nutri também, doutora Juliane Cardoso. É com você, doutora. Boa noite, obrigada, Vinícius. Boa noite, pessoal. Eu espero que vocês estejam tão entusiasmados quanto a gente, quanto o pessoal que participou desse projeto, quanto os presidentes que tiveram acesso antecipado exclusivo a esse lançamento. Afinal, eles são a elite da nossa liderança do Brasil. Foi um boom entre o grupo de presidentes, então eu espero que vocês também compartilhem dessa energia, porque realmente é uma oportunidade única que a gente está tendo de entrar num outro patamar, num outro mercado ainda mais amplo do que o dos substitutos de refeição. Gente, então vamos lá, vamos ao nosso foco dessa noite, que é esse lançamento incrível do Protein Complete. Muitos nutrientes em calorias equilibradas e controladas para um público diferenciado. E vocês já vão entender um pouquinho mais que o Protein Complete ele é completo no nome, ele é completo no sabor. Eu acho que não teve um slogan mais inteligente para esse produto. Ele tem 22 gramas de proteína, 3,5 gramas de fibras, vitaminas, minerais, aminoácidos, as vitaminas do complexo B. E aí vem a pergunta que já apareceu aqui no chat, que eu já vi, qual é a diferença desse produto e para o shake? Gente, o shake, ele já tem a base nutricional maravilhosa e perfeita. E esse produto compartilha a mesma base nutricional do shake, porém, ele entrega mais nutrientes por porção. O que isso quer dizer? As pessoas, quando perdem o apetite, seja por uso de análogos, seja por cirurgia bariátrica, seja por motivos, enfim... Ele precisa comer menos, mas ele precisa ingerir os nutrientes para não ficar desnutrido. Então, nessa nova roupagem, nessa releitura com a mesma base nutricional, a gente está entregando mais nutrientes por porção. E assim, sobre o preço, mesmo preço do Fórmula 1, mas a gente não vai ter diferenças de pontuação e nem de valores em relação ao shake. A gente vai entregar mais nutrientes por porção. E para quem que é, né, esse produto? O Vini já falou aqui. E é o análogo, o usuário do análogo? É para um bariátrico? É para uma pessoa que só quer complementar? É. Só que aqui tem uma sacada genial da equipe de marketing da Herbalife, que é o quê? Não sei se já passou com vocês, mas comigo já aconteceu, da pessoa não quer emagrecer,
E a gente fala de todos os benefícios que o shake tem. E aí, quando a pessoa olha o rótulo, você fala, não, mas isso aqui é para controle de peso. Né? Ou, eu quero dar para minha mãe, que é mais idosa, ou para o meu filho, que é adolescente. Aí levou lá, ou para a criança, levou lá para o pediatra olhou, não, isso aqui é para controle de peso. E a gente sabe que não é assim que funciona. E agora, como a gente tem um produto adequado, não é um substituto de refeição, entrega nutrientes por porção, independente de substituto, o rótulo fala por si, os complementos vão falar por si. E aí a gente vai fazer um comparativo sobre o que tem no mercado. Por que as pessoas vão escolher o Protein Complete da Herbalife? Quando a gente faz uma avaliação em termos de valores, nós temos aí, comparando, né, o Protein Complete com Whey Protein, com os iogurtes proteicos, com as bebidas nutricionais proteicas. O diferencial do nosso produto, como a gente já falou, são as proteínas, as fibras, as vitaminas, carboidratos, é vegetariano, a fonte de proteína principal é a proteína isolada de soja, né, associada à proteína do soro do leite, que são proteínas riquíssimas em leucina, e quando a gente fala em perda de peso, quando a gente fala em manutenção de massa magra, a leucina ela é a protagonista, ele é o aminoácido mais importante para a síntese muscular. Então não adianta a pessoa querer tomar proteína de colágeno se o objetivo dela é manutenção de massa magra. A proteína do colágeno ela é maravilhosa para outros objetivos, não para essa manutenção da massa magra, né? E aí quando a gente compara então com o Whey Protein, né? Uma porção de Whey Protein R$17 contra 13 do nosso Protein Complete, mas quase não tem fibra, não tem vitaminas e minerais, tem pouco carboidrato, mas isso às vezes não é bom, porque a gente sabe que muitas vezes a ausência de carboidrato na dieta, ela não permite com que a proteína atinja, né, as suas funções essenciais. Não é vegetariano, afinal vem do leite. Então, assim, gente, às vezes uma pessoa, um cliente que está usando, ou um amigo que está usando uma caneta emagrecedora, diz que o médico indicou whey, e num primeiro momento essa pessoa usa um whey, ela pode achar que ela tá bem, mas ela vai perceber o cabelo caindo, a unha enfraquecendo, né? As dores que o Vini já apresentou aqui, mas por que eu tô ingerindo proteína? Né? Porque não tem os micronutrientes essenciais, porque não tem a presença das fibras, porque está muito baixo em carboidrato. E aí a gente compara ainda com outros elementos que agora viraram boom aí, né? Como já foi falado aqui, que o mercado está inundado de produtos à base de proteína. Então, tu vai no mercado e encontra os iogurtes proteicos, e aí, às vezes tem lá 30 gramas de proteína. No caso do exemplo aqui é 15, mas a gente sabe que tem várias dosagens que não querem dizer necessariamente que são realmente efetivas, né? Que são todas fontes de proteína com aminoácido leucina integrado, não tem as fibras, não tem vitaminas e tem muitas outras coisas adicionadas, né, nesses iogurtes. Bebidas nutricionais proteicas do mercado, a maioria delas nem usa whey protein, nem usa soja, usa outras proteínas com um valor biológico menor. Então, quando a gente fala, né, o que o mercado está procurando, todos esses produtos que a gente falou ali, hoje o cliente ele está mais educado, ele sabe ler rótulos, ele está aprendendo a ter atenção a isso. E a gente tem aqui uma outra oportunidade porque a gente está apresentando um produto completo. Por quê? Porque a fonte da proteína, ela importa. Como eu falei para vocês, se o objetivo da pessoa é não perder massa magra, é manter a saúde dessa, né, a preservação dessa massa magra no processo de emagrecimento, ela precisa focar em proteínas com aminoácidos essenciais, onde tem no whey, tem na soja, tem no leite, tem nos ovos, mas essas pessoas muitas vezes não conseguem comer na quantidade adequada. Então não adianta comer 2 ovinhos e achar que chegou lá, porque não chegou, né? E aí já tá com o estômago cheio, não consegue comer mais nada, não bateu a meta da proteína e vai ficar desnutrido. E os nutrientes associados a essas proteínas, como eu falei, ali no exemplo do iogurte, se a gente pegar o rótulo, tem proteína, fonte de proteína, e o resto? Né? Açúcares, gorduras, fibras, vitaminas, tudo isso impacta a qualidade nutricional para o bem e para o mal. Então, no nosso produto, a gente tem tudo isso em equilíbrio, né? Quando a gente fala assim, muita gente pergunta, mas o shake tem açúcar adicionado. Primeiro que a gente nunca avalia um nutriente isoladamente, a gente precisa ver aquela harmonia entre a composição nutricional de um produto. Então, quando a gente fala açúcar adicionado do shake, a gente já sabe que aquele açúcar adicionado do shake, ele vem numa quantidade de 0,5, se eu não me engano, e é menos que uma banana, e ele vem da frutose. Então,
todo esse perfil ele é associado a uma boa qualidade nutricional, porque daí a gente já tem a fibra junto, né? Então, tem açúcar adicionado, mas tem a fibra, já baixa a carga glicêmica, e aí tem a proteína, aí baixa mais a carga glicêmica, já era baixa. Então, toda a resposta fisiológica, metabólica de quem ingere esses suplementos, ela é condicionada à composição desses micronutrientes. Por isso que só tomar whey não resolve, por isso que tomar esse iogurte do mercado também não vai resolver, porque muitas vezes ele vem com muito açúcar, não tem as fibras, enfim. E aí, quando a gente fala nesse mercado específico do GLP-1, mas, gente, de novo, tá? Esse produto é para muita gente. A gente aqui tá falando nisso hoje porque esse mercado tá em ascensão no mundo, né? Eu tenho certeza absoluta que se a gente perguntar aqui no chat se você conhece alguém que usa, se tem alguém no seu espaço que usa, vai ser uma resposta positiva de todo mundo, porque hoje está assim uma epidemia, né, de usuários com indicação ou não, e a gente sabe que 70% das pessoas que usam essas canetas usa sem uma prescrição oficial, né, sem uma indicação, então não tem como controlar isso. Não quer dizer, como o Vinícius falou, que nós apoiamos, que nós endossamos e nem nada nesse sentido, tá? É muito importante que isso fique claro. Aqui a gente está fazendo a nossa função e cumprindo a nossa missão de ajudar as pessoas a atingir os seus objetivos e suas metas, sejam elas quais forem, claro, para o bem da pessoa, né? Mas então, se a pessoa decidiu, não depende da gente aquela decisão, ela já decidiu, ela vai usar ou ela já está usando. E o cliente Herbalife, ele tem uma predisposição de 2 a 3 vezes maior de aderir ao uso dessas canetas do que o mercado normal, do que as pessoas normais. Por quê? Porque normalmente as pessoas buscam Herbalife para um controle de peso. Apesar da gente ter muitos clientes que fazem por nutrição, por longevidade, enfim, a gente sabe que a nossa massa principal de clientes procura Herbalife para emagrecer, para fazer essa manutenção de peso. Então agora, com esse benefício, entre aspas, das canetas, que é muito mais rápido, é garantido, né? As pessoas recorrem, mas elas ainda precisam da gente para essa manutenção. Então a gente não julga, a gente não dá opinião, a gente acolhe e faz a nossa parte, que é o quê? Vou te ajudar, não tem problema. Escolheu dessa maneira, estou aqui para te ajudar. Deixa eu te explicar como eu posso te ajudar. Então, aqui a gente identifica as dores dessas pessoas, né? A parte mais importante de atender um cliente desse perfil é uma escuta ativa, é prestar atenção nos sinais. Aqui a gente fala, o que acontece, né, com quem usa esses medicamentos? Come menos, tudo. Menos proteína, menos fibra, menos nutrientes, come menos tudo, come menos comida, né? O que acontece? No primeiro, o cansaço, a fraqueza, queda de cabelo, como o Vini já falou, o intestino, principalmente o intestino, começa a ter bastante problema. Então, assim, a questão óssea, né? Isso é uma coisa que até não se fala tanto, mas existe. Quando a gente fala perda de massa magra, a perda de massa magra, ela envolve músculo, tudo que não é gordura no corpo. Então, envolve músculo, envolve ossos, envolve vísceras, envolve fluidos, envolve tudo que não é gordura. Isso é a massa magra do corpo. Então, perde tudo, né? Então, começa a ter reflexo disso. E por isso, cada vez mais, essa refeição que já vai ficar pequena, porque as pessoas perdem realmente o apetite, vai entrar muito menos nutriente. E aí, o que ela come, como ela come menos, cada refeição precisa entregar mais. E aí a gente... Deixa eu só botar o meu... Olha aqui, ó, meu bebezinho aqui no colo, tá? Agora ele tá inquieto. E aí, o que acontece, né? Qual o nosso grande diferencial? Proteína isolada de soja. Qual é a diferença da Herbalife? A gente tem, dentro desse perfil de clientes, uma dificuldade maior na digestão de proteínas, principalmente proteínas de origem animal. A proteína da soja é a única proteína vegetal que ela entrega todos os aminoácidos essenciais em quantidades ideais para a síntese muscular, a quantidade ideal de leucina, para a manutenção dessa massa muscular. Então, se a pessoa já não come muito, se ela comer um bife, lascou, ela não consegue comer um bife completo, ela come um pedacinho, né? Então, quando a gente fala da proteína de soja, para esse perfil, essa digestão se torna muito mais leve.
né? Sem contar que a proteína de soja também tem menos gordura do que uma carne vermelha, por exemplo, né? É de alta qualidade, ajuda a dar mais valor nutricional para essa refeição e faz essa conexão com a massa muscular. Então, gente, se vocês não sabiam esse nome, gravem esse nome, leucina, tá? Porque esse nome é a estrela quando a gente fala em manutenção de massa magra, em ganho de massa magra, em preservação, e a nossa proteína isolada de soja, os nossos produtos no geral são riquíssimos de leucina e ainda assim, ainda mais associados à proteína do soro do leite. E aí aqui a gente tá o quê? Ó, fraqueza, perda de músculo, maior dificuldade de manter a boa nutrição com pouco apetite, são as dores associadas. E aí tu tá, Ju, mas espera aí, tu tá falando da proteína de soja, tem aqui uma imagem do whey. Qual é a lógica disso? A lógica disso é o quê? Se você apresentar os benefícios da proteína de soja para esse público e a pessoa disser assim, não, mas o meu médico falou que eu tenho que tomar whey, porque o whey é que é o boom do negócio, não tem problema nenhum, então deixa eu te explicar. Você precisa do whey, precisa de proteína. O Protein Complete vai te entregar o que tu precisa, mas se tu quiser, a gente também faz um combo perfeito, faz um bem casado aqui, porque nós também temos um whey puríssimo, maravilhoso, com 3W, né? Com 3 tipos de whey, 3 apresentações, com 3 tempos de absorção diferentes. Então a gente tem tudo pronto, é só saber colocar na hora de apresentar esse produto. E aí, quando a gente fala sobre fibras, o Vinícius falou tão bem no começo que agora, primeiro foi o boom das proteínas, né? E o mercado foi inundado pelas proteínas. E agora as pessoas começaram a perceber que só a proteína não basta. Então agora, aquele problema intestinal que é cada vez mais gritante, porque cada vez mais pessoas estão usando esses medicamentos, eles começaram a mirar nas fibras. Primeiro, não só pela própria dificuldade, porque isso tudo... Como é que eu vou dizer? Esse medicamento, ele modifica completamente o processo digestivo, ele retarda o esvaziamento, então aquela comida fica mais tempo ali, e isso modifica a microbiota intestinal, as bactérias que habitam aquele intestino. Então acontece o quê? Acontece que eles começam a ter um desequilíbrio e as fibras, tanto as fibras solúveis, insolúveis e as fibras pré-bióticas, e aqui entra, né, o nosso queridinho, o Nutreve. Por quê? Porque o Nutreve é riquíssimo em inulina. Então, o que eu quero mostrar para vocês é assim, ó, esse produto ele já é completo, ele é maravilhoso, mas a gente tem que ser inteligente de fazer as conexões com os nossos outros produtos. Se vocês pegarem o rótulo desse produto novo hoje, vocês vão observar que ele está lá o preparo indicado com leite. E aí, houve essa pergunta, inclusive, no dia do lançamento com os presidentes. Por quê? Né? O que acontece, gente? A Herbalife, para entregar um produto, ela precisa entregar uma forma de preparo. Se a gente casasse a forma de preparo com o Nutreve, isso podia ser uma venda casada, a gente podia ter problemas com isso. Então, no rótulo, vocês vão ver a preparação com leite, mas a gente tem um produto muito melhor que o leite, muito mais rico, com a tal da fibra pré-biótica, que é a nossa inulina, que agora vocês vão ouvir falar muito dela, porque tá nesse boom das fibras, e a gente já tem, além do cálcio presente no Nutreve. Lembra que eu falei lá atrás sobre essa questão da perda da massa óssea, né? A perda da massa magra como um todo e da massa óssea especificamente, porque a gente vai ver muita osteoporose, gente. A gente vai ver muita gente com problema com essa perda de massa óssea no futuro, porque o tanto de gente que está usando sem acompanhamento, sem suplementação, é inevitável. Isso vai ser um problema de saúde pública. Então, quando a gente faz essa sugestão, explica para a pessoa que não é só a proteína, que ela precisa cuidar desse intestino, dessa microbiota, e que a inulina, como sendo, né, uma fibra pré-biótica riquíssima, vai ajudar. As fibras do Protein Complete se complementam, porque daí a gente vai ter os 3 tipos de fibras, né? Então, a gente precisa estar preparado. Estudem essas conexões que eu estou falando para vocês, porque vai ser muito importante na hora de atender esse cliente. E aí os micronutrientes, né? De novo, as vitaminas e minerais que vão dar o suporte para essa alimentação, o cálcio, como a gente já falou, o Nutreve nessa preparação. E, gente, as dores associadas, ouçam as dores, tenham a escuta ativa, estejam atentos aos que as pessoas estão falando. Então, a queda de cabelo é generalizada. Não é só a falta de energia, não é só a falta de disposição. Não, assim,
a queda de cabelo, quando você começa a entender um pouco mais e conversar um pouco mais com esse perfil de clientes, você vai ver que é geral. Tanto que os dermatologistas estão agora investindo nos tratamentos para perda de cabelo. E a gente sabe que não adianta tratar de fora para dentro. Se não for de dentro para fora, nada feito, eles só vão gastar dinheiro, né? E aí, gente, entra o nosso grande diferencial. E eu preciso dizer para vocês assim, ó. Eu acompanho e acredito que muita gente aqui acompanha o site da Anvisa. Com esse boom de proteínas no mercado, tá todo mundo querendo ter produto à base de proteína, tá todo mundo querendo um pedacinho desse novo mercado, um pedacinho desses novos milhões que estão rolando aí, mas eles não têm a qualidade, a estrutura e a segurança que a Herbalife entrega. Então a gente vê todos os dias no site da Anvisa marcas que foram bloqueadas, suplementos que foram retirados do mercado por problemas na manutenção, por contaminação. Gente, se vocês não acompanhem, acompanhem, porque vocês vão ver o quão grave é isso no mercado hoje. E a gente tem, não é brincadeira, a Herbalife, quando diz que cuida da semente, a casa do cliente, né, da semente até a entrega do produto, isso é muito sério, isso é muito risco, isso é muito investimento. A gente tem esse monitoramento contínuo da qualidade, a gente tem os nossos equipes, a equipe de especialistas, a gente tem as tecnologias de ponta mais loucas, novas do mercado. Então, assim, o ISO 17025, ele garante nos laboratórios que todos os produtos da Herbalife entregam aquilo que eles prometem, né? A gente tem as boas práticas da manufatura, que é esse selo NSF, que o que quer dizer isso? Que as fábricas da Herbalife são perfeitas, atendem a todos os critérios, né, de produção do produto segura. E a gente tem o selo que certifica também que os produtos são seguros para uso por desportistas, que as pessoas não precisam se preocupar porque existe uma questão do doping, e quando acontece do uso de suplementos, ele tem que ser muito guiado, principalmente atletas profissionais, e a gente tem essa certificação que garante que atletas profissionais estão super aptos para usar os nossos produtos sem problema nenhum. E aí vem a pergunta, né? Como que a Herbalife vai ajudar essas pessoas? A gente já tem tudo, a gente tem os produtos perfeitos, nós somos o número 1 do mundo, nós temos os distribuidores que cada vez mais estão capacitados para acolher essas pessoas, para atender essas pessoas, atender o processo, ajudar com que elas atinjam os objetivos que elas escolheram. E a comunidade fazer parte de alguma coisa. Então, nós temos na mão uma ferramenta de trabalho, esse produto que está sendo lançado hoje vai abrir muitas portas, eu não tenho dúvida nenhuma, porque hoje as pessoas julgam muito os produtos Herbalife porque eles associam a Herbalife só com perda de peso. Essa é a realidade. Quando fala com alguém pensa, Herbalife, aquele produto para perder peso, minha mãe usou para perder peso. E, não, mas eu tô perdendo peso de outro jeito, a Herbalife, não vou usar Herbalife, porque eu já tô perdendo peso. E mudou, a conversa mudou, a gente não tem problema de estar perdendo peso com a caneta, a gente tem tudo o que tu precisa para atingir o teu objetivo da melhor maneira. E também tem um detalhe importante, esse uso da caneta, ele não vai ser eterno. Ele vai acabar, as pessoas não conseguem manter, seja por questões financeiras, seja por questões de próprio mal-estar do uso, né? Porque a pessoa fica enjoada, nauseada, enfim. Ou simplesmente porque enche o saco, né? Uma pessoa que gosta de comer, que gosta de beber, ela aguenta durante um tempo, mas não aguenta para sempre. E aí a gente está onde? Está aqui esperando para ajudar nessa transição e depois também no retorno dessa pessoa a uma vida normal sem o uso desses medicamentos. Mas aí vem a pergunta, como é que a gente vai abordar esses clientes? Como o Vini falou muito bem, o nosso foco principal aqui são novos clientes, mas também os nossos clientes habituais do EVS, cliente premium ou qualquer método que você use para captação de clientes. Quando a gente fala em prospecto, a Herbalife preparou 2 materiais incríveis e vocês precisam, assim que a gente acabar esse treinamento, entrar na Herbalife, fazer o download desses documentos, porque eles são ferramentas e você vai entender como usar cada uma delas. Quando a gente faz aquelas pesquisas com pessoas que a gente não conhece, e muita gente aqui trabalha, inclusive, com pesquisa, agora a gente tem uma pesquisa voltada para esse público, com perguntas estratégicas. E aqui, por exemplo, nesse questionário do Protein Complete direcionado para prospectos, ou seja, futuros clientes, a gente tem essas perguntas que foram muito bem pensadas pela nossa equipe de marketing. Por quê? Porque a gente quer levar uma resposta para onde a gente quer. Então vamos lá, pergunta número 1.
Qual a sua disposição para as atividades diárias? De 1 a 5. E aí a pessoa vai botar um númerozinho. Avalie sua rotina semanal de exercícios físicos. Como é que é ali? Sendo 1 a menor nota e 5 a nota máxima. Como é que é a tua rotina? Avalie a sua ingestão diária de proteínas e micronutrientes essenciais. A pessoa que até pode ficar meio na dúvida, ela vai botar assim, não, eu acho que eu como bem, ou não, não como muito bem, e vai dar uma pontuação. Como é que está a sua saúde intestinal atualmente? A pessoa vai dizer de 1 a 5, mais ou menos. A sua satisfação com a sua massa muscular atual. Ah, estou satisfeito, não estou satisfeito. Se for um cliente que daí na sexta pergunta, você já fez uso ou pensa em usar os medicamentos análogos de GLP-1 ou faz uso dessas canetas, sim ou não, pimba. Por quê? Porque aí todas as respostas que ela deu anteriormente, ela não sabia que a última pergunta seria essa. Então ela vai te entregar o ouro antes, né? Então a gente vai fazer esse somatório e vai dar para a pessoa, olha assim, olha, aqui a gente tem, seriam 25 pontos, uma pontuação menor, e principalmente se a pessoa respondeu que sim ao uso das canetas, a gente tem um produto incrível, perfeito para ser incorporado na tua rotina e atender todas as tuas necessidades. Então esse questionário, ele tá simples, ele tá fácil de ser aplicado e ele tá muito objetivo. Aí quando a gente fala nos clientes que já existem, né? Aqui eu vou dar uma sugestão para vocês. A gente tem o script lá. Decorem essas perguntas. Quer fazer por escrito? Faça, mas a gente sabe que no espaço tem aquele cliente que começa, foi gordinho a vida inteira, vai ali, toma um shake, uma época tá um pouquinho mais, um pouquinho menos, de repente aparece magro. Ou o cliente que chega lá, tomava o chá ou tomava um hypezão inteiro e depois comia o shake todo, agora toma um pouquinho do hype ou nem quer mais o hype e aí come só metade do shake. E aí você tem que ficar atento. O que está acontecendo com esse cliente? Ele está emagrecendo. Você não vai chegar, sabe, você está usando a caneta? Olha, posso conversar com você aqui um pouquinho? Eu estou fazendo um acompanhamento mais próximo com os meus clientes. Tem um minutinho para a gente conversar? Não quero atrapalhar aqui o seu almoço, enfim. Me conta aqui, eu queria, né, tô coletando umas informações. Como é que tá a sua rotina de exercícios? Como é que tá a sua meta de nutrientes, de proteína? Então, todas essas perguntas desse roteiro, pode ser por escrito? Pode. Quer fazer uma coisa, mas olha, estou fazendo aqui uma nova pesquisa entre os meus clientes do espaço, você gostaria de participar e tal, vai lá e preenche. Mas numa conversa informal, isso fica um pouco mais leve, né? Então, eu sugiro que aos poucos vão treinando, treina com o marido, treina com o upline, treina com quem for, treina essa conversa. Para vocês terem uma ideia, vou contar uma historinha nossa, minha e do Pedro. A gente tem muitos clientes que fazem uso das canetas, isso já é uma realidade. Por isso não adianta a gente lutar contra. Por mais que a gente não concorde, não nos cabe julgar as escolhas das pessoas. Então, a maioria dos clientes hoje, a realidade usa caneta, mas usa Herbalife. Maravilha, por quê? Porque a gente sempre teve aberto para receber esses clientes sem julgamento. E nós fomos, enfim, nós estávamos no Yacht Club, uma noite italiana, promovida pelo clube. Nós fizemos a reserva, né, antecipada, mas a gente sabia exatamente como é que ia ser. E quando nós chegamos no jantar no Yacht Club, a mesa não era, nós não reservamos uma mesa, nós reservamos 2 lugares numa mesa de 8 pessoas. Então, quando a gente chegou, a mesa já estava composta e só faltávamos nós dois, e nós não conhecíamos ninguém. E aquilo ficou até um pouco desconfortável ali no começo, porque apesar de dentro da Herbalife a gente ser um pouco mais extrovertido, fora da Herbalife, tanto o Pedro quanto eu somos extremamente introvertidos e tímidos. Então, a gente acaba ficando entre a gente, mas nós temos um combinado. Estamos focados em fazer clientes, a gente precisa estar para fora, não dá para ficar um para o outro. Então, a gente já na nossa estratégia de casal, de trabalho em casal, já estava nesse pique. Quando nós chegamos na mesa, tinha os casais, enfim. Primeira coisa, boa noite a todos e tal, deu aquela quebrada no gelo. Inclusive, a gente bebeu do vinho deles, que a gente nem sabia, achava que o vinho era da mesa e não era. Era um vinho que eles tinham levado. E aí ficou aquela coisa, pô, desculpa, foi mal, não, vamos pedir um vinho igual aqui e tal. E aí começou aquela conversa, né? E primeiro a gente demonstrou interesse em conhecer aquelas pessoas. Não falamos nada. Ah, de onde vocês são? Ah, nós somos aqui de Porto Belo. Ah, legal. Vocês têm barco aqui no clube? Ah, temos. Ah, a gente nunca se cruzou, enfim, na conversa. E o que vocês fazem? Ah, um era corretor, o outro era não sei o que, a mulher era isso, era aquilo e tal. Ah, bacana. E a gente foi deixando. Vocês lembram aquele treinamento que o Pedro dá da praia?
né? Bota a toalha, bota isso, bota aquilo, aí depois chega lá, cruza o braço, fica esperando, né? Pergunta, 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 depois fica quieto. Então, a estratégia é a mesma. E aí a gente ficou quietinho depois de tanta pergunta para o casal, né? O interesse de conhecer o casal. Aí veio, e vocês fazem o quê? Aí pronto, assim, nós trabalhamos com Herbalife. Aí uma das esposas falou assim: Nossa, ainda existe? Eu falei, nossa, e como existe, graças a Deus. É que tinha um espaço próximo de onde eu trabalhava e o espaço fechou. Não, mas é porque tem uma transição grande, tem muita gente que mudou a ferramenta de trabalho, tem espaços que abriram em outras regiões, talvez a tua região nesse momento não tenha nenhum espaço, mas sim, estamos muito presentes no mercado. Inclusive, né, que a gente agora com esse mercado dos análogos grande, a gente tem uma grande gama de clientes, usuários, porque nós também fazemos o acompanhamento, né, de clientes que fazem uso dessas canetas, inclusive é uma fatia bastante grande do mercado. Então está bem diversificado assim o nosso portfólio de clientes. Poxa, que legal, ele usa. A gente não perguntou se alguém usava, a gente deu uma pincelada de que o mercado hoje dos nossos clientes tinha muito cliente usuário de caneta. E aí na hora ele entregou o marido. E eu pensei, qual é que tu usa? Mundial, Ozempic, enfim. Eu uso tal. Legal. E tu tá fazendo acompanhamento com médico, com nutricionista? Não, sim, eu tomo lá um negócio que ele me mandou e tal. Mas é o quê? Aí o Pedro assim, não, então, é porque ela tem bastante cliente assim. Falei, bom, era proteína só. Falei, legal, proteína é importante, mas sabe, não é suficiente, né? Tu não tá sentindo, assim, uma queda de cabelo, tu não te sente meio cansado, principalmente do meio da tarde, assim, pro fim da noite, meio sem disposição. É verdade. Falei, pois é, tu tá tomando só proteína, né? Então tu precisa complementar. E aí pronto, e a conversa foi, aí a gente queria jantar e não queria mais falar de Herbalife, e eles queriam continuar falando. E o resumo da história é que eles se cadastraram, eles compraram produtos, o cara entrou na maratona do Pedro e tá até hoje na maratona. Então, gente, assim, sejam naturais, sejam autênticos, interessem-se genuinamente pelas histórias das pessoas, ensaiem esse roteiro, levem a conversa para esse lado sem ser incisivo. Tá? Vocês vão ver que o resultado vai ser incrível. E aqui eu estou muito feliz de contar para vocês. Eu sei que tem muita gente que desacredita da nossa calculadora de proteínas antiga, mas eu tenho uma novidade para vocês que ela foi totalmente repaginada. Ela agora tem critérios incluídos. Ela não usa mais só o sexo, idade, o peso e a altura. Ela agora considera o nível de atividade física das pessoas e o objetivo, se é perda de peso, se é ganho de massa, e inclusive já está incluída nessa calculadora se o perfil da pessoa é usuário do GLP-1. Então, quando você for fazer aquele questionário lá atrás e aparecer lá aquela perguntinha, a pessoa disser que sim, mas ela não tem certeza, porque ela talvez não tenha um acompanhamento de médico nem de nutricionista, ela não sabe quanto que ela precisa de proteína, não tem problema, eu vou te ajudar, a gente vai calcular a tua proteína e aqui a gente vai poder entregar um resultado muito mais assertivo. Gente, de coração, por favor, estejam abertos a esse novo mercado, aproveitem essa ferramenta incrível que a Herbalife está colocando na nossa mão. Esse produto é um abridor de portas, tá? Aproveitem, estudem, se preparem, porque a gente vai arrasar. Nós já somos número 1 do mundo no shake, nós vamos ser número 1 também nesse novo produto. Um beijo no coração, espero ter podido contribuir para vocês um pouquinho. Vini, tá com você a bola. Então tá aqui, galerinha. A Herbalife está fazendo um plano de lançamento completo, né? Não só no nome, mas também em todo o material. Vamos ter capacitação dos distribuidores, materiais de apoio para venda. Nós vamos ter estratégias, conteúdos e vídeos. A Herbalife está lançando agora um trabalho, né? Vai ser agora com diversos influenciadores também. Vai ter um monte de coisa extremamente maravilhosa para esse lançamento complete do jeito que tem que ser. Outra coisa, lançamento também de uma página, ok? Essa página aí, pode ler esse código de barras, que vai ter uma página do Protein Complete, da calculadora, tudo que a gente precisa vai estar lá. Mas antes da gente mostrar aqui essa página, eu queria só falar uma coisinha aqui pra galera. Tá aqui, olha só que página bonita, cara, que página moderna. Olha que maneiro, galera.
Cara, parabéns, Herbalife. Material de primeira categoria, extremamente moderno, visual, tudo, do jeito que tem que ser. Olha que legal, nem toda proteína é igual, como preparar, tudo do jeito que tem que ser, os sabores, tá, tudo que a pessoa precisa, quem precisa. A calculadora, e a calculadora também tá linda aqui, do jeito que tem que ser. Mais uma ferramenta que a gente tem. Você já sabe qual que é o tanto que você precisa ingerir de proteína diariamente? Cara, não. Então vamos olhar aqui, abre lá e você tem um motivo depois para estar falando com a pessoa. Bem legal, né? Cara, maravilhoso. Maravilhoso do jeito que tem que ser. Então, para terminar a gente fazer o nosso sorteio aqui, eu queria compartilhar, eu queria pedir, sugerir que as pessoas escrevam aí três coisinhas, três resumos que a gente precisa. Mas antes daí, mais materiais que a gente vai ter. A Herbalife também está lançando um adesivo de suporte a GLP-1, de suporte. O que é suporte? Quem ajuda? Ajuda a galera. Inclusive, eu também eu também ajudo, eu também sou um ajudante. Então tá aqui, vou botar um adesivo em mim mesmo, ok? Do jeito que tem que ser. Então, galerinha, a oportunidade de atrair um público novo. Anota isso. Público novo, o público que já usa Herbalife é um público, o público que ainda não está tomando Herbalife é um público gigantescamente maior. E esse é o público que a gente vai falar. Segunda coisa, ampliar as vendas e percepção de emagrecimento. Como assim percepção de emagrecimento? Cara, o shake, para a grande maioria das pessoas, ele é um produto para emagrecimento. E se a pessoa, por acaso, já emagreceu o que ela queria? Às vezes, na cabeça dela, não é um produto de proteína, não é um produto de fibra, não é um produto de não sei o que lá. E aí é justamente que entra o Protein Complete, ok? Do jeito que tem que ser. Então, número 1, anota, público novo. Número 2, anota a percepção de emagrecimento e aqui a percepção. Porque, cara, eu posso colar esse adesivo no gelato da Herbalife? Evidente que posso, porque ele também ajuda. Eu posso colar esse adesivo no shake? Evidente que posso, porque ele também é completo. Eu posso colocar isso daqui no, sei lá, em um monte de outro produto da Herbalife? Evidente que sim. Só que esse produto, com a rotulagem, do jeito que é lançado, do jeito que tem que ser, a percepção é que é para todo mundo, ladies and gentlemen, ok? E isso muda o jogo do jeito que tem que ser, ok? Mais uma coisa que eu gostaria de anotar, por favor. Esse produto aqui é só para quem está tomando GLP-1? Evidente que não. Ele também é para quem está usando GLP-1, mas quem já emagreceu, quem não emagreceu e todo mundo. É para quem? É para seres vivos humanos, ok? Que precisam do jeito que tem que ser, de mais proteína, de muito mais do que só proteína, ok? Beijinho, beijinho, até mais, galera.